Olá, Fiel, prazer, me chamo Jackson. Prazer, me chamo Felipe. Fiel, resolvemos criar esse canal aqui, chamado Debatimão. Eu, particularmente, quase não assisto nenhum programa esportivo, motivos particulares, não gosto mesmo. A opinião da galera tá bem chata, em minha opinião. Tem um flamenguista lá que a gente não quer nem falar o nome, né, Felipão? Com certeza. Ele diz ser imparcial, né? Se diz ser imparcial, mas você vê que quando ele fala do time dele, até de outros times do Rio, ele fala de uma forma diferente. Quando vem falar de São Paulo, dos times daqui de São Paulo, ele age de outra forma. Se bem que não é só por conta dele, não. Mesmo a imprensa está bem, na minha concepção, o que era para ser imparcial está bem parcial. Às vezes você vê jornalista a favor mais do nosso Coringão, por exemplo, outro a favor mais de um time, e acho que não é esse o intuito da imprensa, né, Felipe? Com certeza. Eu acredito que tinha que ser um pouco mais imparcial. Então, resolvi criar esse canal. E fora a situação do Coringão, né, meu? Sim. Como é que tá a situação do nosso Coringão aí, cara? Então, tá meio crítico, né? Deus o livre, cara. Se a gente for analisar, o Corinthians entrou aí o ano, né, 2023, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, que veio um pouco antes até, né? Sim. E o próprio Brasileirão. O que você acha que tem que fazer, Felipão? Montar pelo menos aí, na verdade, dois times no mínimo, né? A gente não precisa nem falar de dois times super qualificados, né? Mas dois times legais, né? Na verdade, primeiramente, ter um time titular, né? Um time titular. Primeiramente isso. Um time titular. E... Bom, a gente tem um meio de campo. Para mim, o nosso meio de campo se assemelha, por exemplo, ao ataque do PSG. Temos um meio de campo com vários segundo volantes, até de caras de renomes, né? Se bem que os caras estão bem cansados, mas de renome, né? Bem cansado. Aí você pega também o ataque do PSG, Neymar, Messi, né? Mbappé. E o Mbappé. Mas é um time totalmente desproporcional, né? Não é equilibrado. Tem um baita do ataque, mas a bola não chega com qualidade Sim, mas eu tava pensando hoje, cara, você lembra, né? Acho que todo mundo aqui deve lembrar que quando foi feitas as contratações do Corinthians, foi nome de impacto, né? Vários nomes de impacto que, até na minha concepção, acho que daria certo. Porém, muitos jogadores vieram fora de forma, né? Paulinho seria um deles? Sim, fora de forma, sei lá, descomprometido, né? Com o físico, com o clube. E a gente tá vendo hoje, né? O que a gente tá passando. Romero. Aliás, o Paulinho, por exemplo, a gente deve a Libertadores ao Paulinho, né? Não há crítica aqui para poder acabar com a imagem do cara. Aliás, a gente nem tem esse poder iniciando o canal hoje, mas acho uma crítica cabível, né? De corintianos aí, como nós, que... E não defendendo, mas hoje ainda, se você analisar, ele pode ser útil, né? Cada um vai ter a sua opinião, mas ele tá voltando de lesão ainda, né, cara? A lesão dele foi grave, então... Verdade. Quer dizer, cortou, ele até começou bem, né? Verdade. Aí depois ele teve um processo ali também de adaptação, também de vir de um futebol também que já não tava, como é que fala, não tinha grande potencial, né? China, e aí teve essa lesão dele, então assim, eu acho que dos medalhões, eu acho que ainda dá pra ser útil no caso, né? Centroavante. Sim, próximo, Coringa, né? Isso, próximo da área, né? Talvez um jogo que o Yuri Alberto não esteja bem, né? Aliás, vem mal já numa sequência não tão legal já tem um tempo, né? Sim. Fazer esse Coringa aí, né? Aliás, você falou da China, o Renato veio de lá, né? Sim. Nosso Renato Augusto. Então, a carga física é totalmente diferente, né, cara? O futebol hoje, ele exige fisicamente demais, então... até hoje eu tava vendo uma notícia do Messi, né? Que ele tava indo com um contrato, acho que para ir para a Arábia Saudita, alguma coisa assim. O Messi também vai para esse mercado? 600 milhões de reais anual, entendeu? Mas é o seguinte, o nível de exigência física dos caras não é tão grande, né? É por isso que o PSG multou ele nem tinha não sei se multou, deu uma advertência, né? Ele nem tinha 600 um pouquinho, milhões. né? Então, 600 milhões anualmente é um dinheirinho, né? Então, e o nosso Coringão Bom, a gente está focando aqui, falando de jogador, mas acho que o foco mesmo seria a diretoria, né? Sim, com certeza. Como eu mencionei no início, você vai ter em Paulista, você tem o Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E você não se prepara, você não monta pelo menos 2 elencos. Esses dias no meu timão eu vi... Esses dias não, foi esse final de semana, né? Que o Palmeiras meteu 5 no Goiás, né? Sim. Eu vi no meu timão lá o pessoal como se fosse uma
puxa, nossa, o Palmeiras meteu 5, a nossa diferença, a diferença nossa pro Palmeiras tá... Poxa, gente, vocês acordaram agora? O que se reflete na diretoria, sim, vai refletir em campo, e essa diferença ela já vem há algum tempo já. O Palmeiras está com Crefisa, não importa, mesmo com a Crefisa, né, injetando dinheiro, mas está exercendo um bom trabalho. Uma boa administração, né? A administração que é importante. Sim. A gente vê no Corinthians, o que você citou ontem, o Felipão? Jaça, né? O André Negão, né, cara? André Negão. Luiz Oliveira, ele vai se candidatar através da chapa Renovação e Transparência, né? Mais uma vez, a gente falando aqui, um discípulo do André Sanches e do Duílio, né? Que, infelizmente, se a gente quiser uma mudança, a gente não pode apoiar, cara, uma situação dessa, entendeu? E vou te falar, indo só um pouquinho na contramão do que você falou, que o início do Duílio eu tava até achando legal, cara. Sim. Entrou, né? vamos arrumar as contas, né? E para isso se refletir em campo. Só que, cara, a sequência de má decisões dele, por exemplo, ele iniciou o ano, ele fez contratações. Como é que alguém fala que vai arrumar a administração, paga 1 milhão para um jogador? Né? Eu não sei qual a porcentagem que o Corinthians paga do Paulinho. Usando o Paulinho como exemplo, não é para pegar no pé dele, mas eu sei que o Paulinho é 1 milhão, né? Sim. Como é que você fala que vai arrumar um setor administrativo de administração, finanças, né? É. E paga 1 milhão ao jogador? Vou ser honesto com você, cara, eu acho que com esse salário do Paulinho, acho que na Argentina você trazia 2 ou 3 bons jogadores a nível até de futura seleção argentina. Então, inclusive, né, cara, pensando assim, você vê o rival não tornando exemplo jamais, né? Mas não a gente não pode babar o ovo, mas a gente tem que admitir que os caras hoje estão um degrau acima. Então, e com condição financeira, eles não esbanjam nessa questão, cara. Tipo assim, o que dá pra entender é que parece que o jogador pro Corinthians ele é mais caro, sempre mais caro. Claro, a gente entende que é o maior clube do Brasil, né? E pra mim é o maior do mundo, com certeza. Mas qualquer jogador no Corinthians ganha 500 mil, cara. Você entendeu? O que é gasto com alguns jogadores aí no Corinthians, cara, é fora de série, entendeu? Fora de série, cara, fora de série. Se você pegar aí, a gente vai ter o Paulinho com 1 milhão, a gente vai ter o Juliano. Né? Eu peço até perdão, criamos o canal de uma forma improvisada, algo do nosso coração aqui, vamos fazer, vamos expor a nossa opinião, esperamos que outros corintianos podem comentar aí, né, e engrandecer esse debate. Aí eu não fiz essas anotações, mas o Juliano também tem um salário alto, a gente já tem o Cássio, puxa, o Cassião é monstro, já tem um salário alto, o Fagner, então a gente tem uma folha salarial muito alta. Isso não me bate a questão de vamos arrumar as finanças. Porque com essa sequência de campeonato, eu olhei até antes, quando formou o calendário do brasileiro, eu olhei a sequência e falei, cara, que sequência difícil, acho que esse é o brasileiro mais difícil aí dos, não sei nem quanto tempo, muito difícil. Eu falei, cara, tem que ter no mínimo 2 times. O português lá fez o que fez, a sacanagem, mas eu até acredito que ele até tentou brigar por isso, né? E a diretoria já falou que talvez ele falou que não ia fazer e ele no final saiu. Porque não é possível também, faz parte da outra sequência de erro do Duílio, né? O cara sair no final do ano, o Duílio de alguma forma já sabia. O cara não vai deixar de avisar, porque senão ele ia ser mau caráter ao extremo mesmo. Avisar a diretoria, não vou ficar. Acabou, não vou ficar. Não, eu acho que de alguma forma ele até tentou ficar, tentou negociar. Eu até acredito eu, que não seria valores, seria mesmo elenco. Isso, então, esse aí é o ponto. Na verdade, eu vi algumas matérias, algumas notícias saindo, que, por exemplo, o Duílio, eu acho que não prometeu para ele grandes reforços, né? É o que estava ali. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo, quando assumiu aí agora, ele tem falado aí na imprensa que ele tem que valorizar esse elenco. Cara, infelizmente, a gente sabe que precisa de reforço, né? Que precisa de, na minha opinião, na do Jackson aqui também, um bom primeiro volante, né, cara, que começa por ali. O nosso meio de campo é um buraco, né? O nosso meio de campo não é combativo. Não. Hoje para mim, não é o ideal, mas é indispensável o Rony estar em campo, cara. Ele tem que estar em campo, porque ele é o único nessa característica de primeiro volante combativo. Eu já vi improvisarem o Juliano, que é lento pra caramba. O Fausto Vera, pra mim, que é o melhor jogador, depois do Renato Augusto, pra mim, o nosso melhor jogador do meio de campo, já vi improvisar, ele mata o futebol do cara. Tem um rapaz que eu não gosto, uma opinião minha, o Duqueiroz,
Já vi ele ser improvisado nessa posição, acaba com o futebol dele também. O Michael errou constantemente, eu vinha falando isso pro Felipão, falei, cara, o Michael tá jogando mal, beleza. Só que assim, ele tá sendo sacrificado numa posição que não é de origem dele. Ele até quando ele foi da Ucrânia, né? Ele falou que atuaria nessa posição, mas atuar por boa vontade, eu quero ajudar o clube, eu quero ajudar o time, falar é uma coisa, agora você render é outra. Nós não somos jogadores profissionais, longe disso, mas a gente bate uma bolinha, se inverter, colocar eu numa posição, eu jogo na posição, se inverter, me jogar na outra, esquece, não vai sair mais nada. Então, puxando a questão do Vitor Pereira, isso foi um dos motivos, cara, entendeu? Creio eu, né, que nem você estava falando também, que ele não renovou, o erro da diretoria do Corinthians foi não ter um plano A, né, e ter investido e ter colocado alguém como plano A e ter dado um projeto com jogadores, com boa gestão, né? E ficou aí. Que nem eu vi que o Corinthians teve em 4 jogos seguidos, 4 treinadores diferentes, cara. Putz. O Cuca teve uma passagem relâmpaga, né? Sim. Aliás, o Cuca me parece que teve uma especulação daquele zagueiro Veríssimo vir, né? Sim. Não ouvi mais sobre isso, não sei se vai vir, porque pra mim, se não trazer reforços, o Corinthians vai ficar brincando com fogo em relação à Série B, infelizmente. Essa é uma realidade triste pra nós, porque assim, pra mim a gente não tem nenhum elenco, um time titular. Quiçá 2 times para disputar todas essas competições que a gente tem ainda. Pode ser cedo, eu espero que a diretoria esteja se mexendo ali nos bastidores, mas se a diretoria não estivesse mexendo, para mim tem que até abrir mão da Libertadores e priorizar o brasileiro, porque já temos Botafogo na quinta, no Rio. No Rio de Janeiro, isso. Depois o São Paulo, né, aqui em Itaquera. Passa ano, vem ano, a gente está flertando com essa invencibilidade que a gente conquistou em Itaquera em perder para São Paulo. E olha que o time de São Paulo também é péssimo, né? Perdão os meus amigos são paulinos, mas é péssimo também. Aliás, parece que o Coringão está imitando São Paulo em relação à administração, né? Sim, deixa para o ano que vem, né? Acaba o ano, começa o ano. Não, ano que vem a gente monta o time. Ano que vem vai, tá em montagem, né? Isso é entristecedor. Deus o livre, né, cara? Chega a desanimar. Isso mesmo, tá em construção e nunca sai do papel um time. Nunca sai do papel. Às vezes eu vejo o Fausto Vera, dá até dó, porque parece que o cara tá correndo na subida. Falta alguém com um pouco que entenda o raciocínio dele. O Juliano eu acho o Juliano uma qualidade de passe muito boa, mas o físico não acompanha mais. Sim, mas então, eu não sei se você acompanhou hoje, mas o Juliano, na primeira semana do Luxemburgo, ele já não gostou. Ele colocou até o Juliano de lado, cara. Ele não relacionou, foi a notícia que eu vi hoje. Ele não colocou ele nem no time reserva para treinar, cara. Quer dizer, não tem agradado. Pode ser, como eu sempre tenho falado, a parte física do Corinthians é ruim, cara, muito ruim. Péssima. O Juliano é um cara que tem qualidade, mas não consegue colocar em prática, no papel, não consegue armar, é aquele toque de lado, toca de lado, sempre fazendo a mesma coisa, entendeu? E a primeira semana do Luxemburgo, eu já vi que ele não gostou muito do futebol dele. Eu vi um fiel no meu timão, eu não lembro o perfil dele, ele colocou uma foto do Fagner, acho que em 2000, foi ano passado mesmo, que o Fagner estava um pouco mais fininho. Sim. Acho que foi a equipe do Vitor Pereira, né? Sim. E o Fagner desse ano. Então, já um pouco mais robusto, né? Não digo gordo, mas um pouco mais robustinho, né? Sim. Se bem que o Fagner, pra mim, é um dos melhores nossos ainda. Sim. Ainda dá pra segurar mais uns anos, né? Também mesmo em partidas, né? Ele errou os pênaltis aí nas últimas decisões. Aliás, pessoal, vamos abortar o Fagner de bater pênalti, né? Mas dentro de campo é um cara que ainda resolve bons passes, bons cruzamentos ainda. Mas a questão física, como você mencionou, tá então triste. Tá bem abaixo, né? Se você... É só o cara do tesão, né? Tesão. Vamos moçada. Poxa, cara. Então, mas se você pegar o preparador físico da época do Vitor Pereira, que nem a gente pega no pé do Vitor Pereira, mas ele teve uma boa passagem no Corinthians, né, cara? Tipo, traidor, cara, eu detesto, nunca mais quero ver esse cara no Corinthians, com certeza. Mas ele trouxe alguns problemas, cara, ele colocou na mídia, né, alguns problemas que a gente tinha. Foi. O preparador físico deles chegou e falou, cara, parece que o Corinthians nunca fez uma pré-temporada. Ele chegou, ele olhou assim, fazendo os exames e tudo lá, ele se assustou, cara, ele falou, não é possível. Não tava uma preparação física profissional, cara, não tava. Inclusive, eu vi esses dias o rapaz comentando, ele conseguiu colocar o Fábio Santos com 36 anos, 35, 36 anos,
correndo igual um menino. Olha o Fábio Santos hoje, parece que ele tá sentindo, cara. Sentindo. E não só ele, alguns veteranos, é o Gil. Ele conseguiu colocar o Gil para correr, eles conseguiram colocar o Fábio Santos, os veteranos aí no geral, né? Renato Augusto é craque, entendeu? É craque. Ah, Renato.